Meu nome é Eva Kolsenti. Na verdade, meu nome é um pouquinho mais complicado, porque Eva Zofia Kaczmarczyk Kolsenti, mas é mais fácil Eva Zofia. Sou pediatra, sou formada em medicina em 1975, estou muito tempo já. Fiz 3 anos de residência e fiz título de especialidade de pediatria em 78 e em 99 eu fiz especialidade de pediatria, que é adolescente, né? Medicina do adolescente. Então, eu estou no município aqui já há um pouco tempo. Comecei a trabalhar 82 para 83, depois fui embora, voltei, aí de novo fui embora, 89, voltei em 93, 94. Então, desde então, já estou trabalhando aqui em Quedas. Eu me formei em Cracóvia, na Universidade Jagiellona, que é, olha, só uma das mais antigas universidades da Europa, que foi fundada em 1244, bem muito tempo, né? Então, no departamento de medicina, né? Então, lá fiz especialidade e aqui fiz pós-graduação. Desde então estou trabalhando aqui no município, trabalhei muito tempo no Hospital Bom Jesus, depois que chama aqui no Pronto Socorro, que ficava na Rua Juazeiro, né, com Rua, acho que Angicos, e quando fechou o hospital, eu também parei de trabalhar no hospital. Então, já há alguns anos. Trabalhei também 15 anos nas áreas indígenas, que eu gostei bastante. E trabalhei no Jacomete Amarudim, que depois foi Arapela, e no fim, que chama primeiro foi Braspela, Arapela, e agora que chama Mirpara, né? Então, onde trabalhei aqui ainda, deixa eu ver. E trabalhei nos postos de saúde aqui no município também, e Espigão Alto, do Iguaçu. Como a senhora já falou um pouco da sua trajetória, então a gente gostaria de saber o que te levou aqui para a cidade de Quedas do Iguaçu. Bem, primeira coisa, casei com um brasileiro, então vim para o Brasil. Meu marido tinha os parentes aqui em Quedas do Iguaçu e colônia também polonesa, até no início me facilitou bastante, porque meu português era muito precário, né? A maior minha... cada segunda palavra eu falava como se chama, porque eu não sabia como se chama, então queria saber como se chama para nomear umas coisas em português. Então, no fim, que chama foi a princípio aqui. Aí depois que chama daqui eu fui para Goiânia, que gostei muito de trabalhar lá também. Sabia que a senhora trabalhou com atendimento a tribos indígenas e queria saber um pouco da experiência e se há diferença em atender os indígenas para um paciente da cidade. Olha, eu gostei muito de trabalhar na área indígena, eu respeito muito a cultura, infelizmente a maioria de nós não respeita, não se aprofunda sobre as culturas diferentes que nossas, né, entre aspas. Então, isso empobrece de alguma forma conhecimento, né? Gostei muito de trabalhar lá. Na verdade, eles, além de medicina tradicional, eles são bastante envolvidos na medicina espiritual, porque eles são parte da natureza. Então, eu sempre falava que minha medicina é do brancos e Pajé que faz medicina dele das doenças que afligem eles, que eu também não entendia. Hoje a gente podia comparar disso que é o clínico, nós estamos tratando a doença, os sintomas, e a parte da alma são agora várias especialidades, psicólogo, né, psicólogo, psiquiatra e etc. Só que eles usam muito menos remédio que a gente, eles estão ajudando bastante. São mais que chama, tem relação muito boa com a natureza, e a natureza ajuda bastante, então eu gostei bastante. Eles te escutam, são super gentis contigo, quando gostam de você, então eles falam português, se eles não gostam, eles não falam português.
fingem, entre aspas, que não entendem a português, mas eles são muito bem entendidos em português, não precisa cuidar para o que se fala, né? Então, mas eu admiro até hoje todas as culturas indígenas, que acho que brasileira tem pouca relação com essas culturas, né? E há quanto tempo a senhora exerce sua profissão e o que lhe motivou a escolher essa profissão de médica? Bem, eu entrei, imagina como eu tô velhinha. Eu entrei na faculdade em 69, acabei em 75, depois, graças a Deus, consegui já logo residência, fiquei 3 anos, com 78 anos já já acabei especialidade de pediatria. Então, eu estou formada, pensa bem, em 65, são quase 49 anos, né? Ano que vem eu vou fazer 50 anos de formada. Bastante tempo. Bastante. E o que a senhora gostaria de dizer para quem deseja seguir essa profissão? Bem, eu vou te falar no meu ponto de vista o que eu acho que precisa ver. Como para qualquer outra profissão, você precisa ter uma predisposição. Você não pode ir porque a moda é naquela profissão ou daquela. Medicina exige bastante da gente, é bastante sacrifício da vida particular. Você, por exemplo, está planejando sair de férias, você está com o carro arrumado, tudo arrumado, você está para sair e de repente acontece um imprevisto e você não pode sair daquele dia que você planejou. Muitas vezes você não pode falar, não, 7 horas vou acabar plantão, ou aí eu vou fazer isso, aquilo. Muitas vezes não dá. Então, a profissão que exige bastante, eu acho que é dedicação, sabe? Porque eu acho que qualquer profissão, mas medicina exige muita dedicação e empatia. Você precisa ter empatia por paciente. Você não pode tratar a paciente, isso é tudo no meu ponto de vista, como um cliente, porque isso não é cliente. Isso é um ser humano que está com problemas, está doente, muitas vezes ele é desagradável, porque ele sente com medo, sente muito medo, está acuado, então a forma dele reagir de vez em quando não é muito agradável, mas eu acho que tudo isso precisa entender, né? Então, e dar maior conforto para esses pacientes. Então, eu acho que essa minha... E tem uma coisa, você jamais acabou a faculdade, acabou a tua especialidade, pós-graduação, mas você vai ficar tranquilo. O mundo gira tanto que você precisa se atualizar o tempo inteiro. Não importa quantos anos você tem, você precisa ir atrás das novidades, porque isso tudo para melhorar, né, atendimento e melhorar a resolução dos pacientes, né? Teve algum caso que mais marcou a sua carreira? Bem, muitos anos atrás, tinha vários casos que marcaram minha carreira, mas uma dos casos que marcou minha carreira, que na verdade eu fui fazer depois de pediatria, fui fazer hematologia lá na minha terra, e hematologia ela abrange bastante doenças oncológicas. E na época, nos anos 70, 80, a mortalidade era muito grande. Então, por exemplo, crianças com leucemia, com linfomas, tinham 85% de chance de morrer. E eu tinha um pacientinho meu, Pedrinho, que eu me dediquei muito dele, fiquei grudada nele, que na época os pais não podiam ficar, então eu meu tempo dedicava a ele, e eu fiquei tão paranoica por causa disso que a hora que ele morreu, os pais dele me estavam conformando e falando que é a melhor saída. Mas eu, infelizmente, fui na hora de ele morrer e eu não consegui. Meu chefe falou, você não pode chorar. Mas eu não consegui. Que eu sempre contava a historinha para ele, desenhava o que ele gostava de desenhar. Ele olhou na minha cara e falou, tia, não chora, porque eu não consegui me... E eu vou te cuidar lá de cima. Imagina a situação que uma criança que está partindo, ela me fala uma coisa dessa. Aí só me abraça. Então eu abracei e não conseguia, eu fiquei
travada, sabe, que não conseguia soltar ele, né? Então, esse foi o primeiro caso, inclusive foi desistir, falei, não, eu vou para qualquer outra área, menos hematologia, porque eu não vou aguentar um tranco desse tipo, né? Aí foi para outra área de pediatria, né? Mas isso me marcou muito. Tem vários casos aqui, acidentes, sabe, os pacientes daqui, eu acho que qualquer paciente grave, principalmente criança, quando que chama uma morte, é uma coisa que você não consegue se segurar. Você, por mais que tivesse, você fica assim, comovido com aquilo, né? Então, eu demorei muito para depois disso porque fato para nós lidar com morte é uma coisa que deveria ser comum, né? Mas há muitos nós que liga com dificuldade com as mortes, né? Isso sempre dói bastante, né? Imagina para os pais ou parentes dos pais, né? Filhos, né? Então, isso é bem pesado. Nessa parte é pesado. Qual conselho de vida você gostaria de compartilhar conosco aqui neste momento? As dicas para a vida? Olha, aqui eu te falo uma coisa. Eu acho que sempre a gente deve fazer o que a gente gosta. Muitas vezes não se influenciar com opiniões dos outros. Porque se você gosta de uma coisa e sempre você precisa gostar e ser obstinado por daquilo que você faz. Eu já ouvi casos assim de gente que, por exemplo, os pais são professores, daí falou assim, porque minha família é formada tudo na parte de pedagogia, ou porque dão aula, eu vou me formar para ser um professor de educação física. Aí ele foi lá e fez aquela faculdade, chegou lá depois da formação, não era aquilo que queria, teve que fazer o que bem entendia. Mas ele foi na intenção da família. Sim, tem que te falar uma coisa, não adianta precisar escolher o que a gente gosta de fazer, porque a maioria do tempo da nossa vida nós estamos trabalhando. Se você trabalha num lugar que você não gosta, aí você entra em depressão, vai começar a tomar um monte de antidepressivos, não sei o que, para aguentar os trancos. Se você faz uma coisa que você gosta, por mais que ela exija muito de você, ou estudar, ou trabalhar, então, isso não é trabalho que te derruba, né? É um trabalho que te dá satisfação. Eu acho que isso precisa pensar bem. E não adianta porque na moda tem isso, na moda tem aquilo. Não, eu acho que não é isso. Precisa pensar bem o que é. Tudo exige que chama uma predisposição. Você vê, eu adoro ser médica, mas eu não imagino ser, por exemplo, uma pessoa dando aulas. Né? Eu não entendo disso, eu não consigo. Por exemplo, tem várias as situações que você não consegue entender. Eu tenho casos, por exemplo, na família que todo mundo sabe que é formado e um dos rapazes resolveu ser mecânico. E é um mecânico tão bom que está emprestando dinheiro lá na Europa, tem filial nos 4 ou 5 países na Europa, de oficinas dele, que isso que ele adora. E apesar disso, que chama que ele trabalha, então, ele ama isso, entendeu? Ama. Então, que chama que a gente gosta, eu acho que isso que é importante, porque e quando a gente gosta, precisa ir atrás, precisa se dedicar, né? Você quer fazer direito, então faz direito, passa o AB. Eu quero ser, por exemplo, promotor, então manda brasa, vai estudando, não deu certo a primeira vez, outra vez dá, né? E jamais desistir do sonho da gente, porque é isso que é um clichê, né? Mas eu acho que isso que é muito importante, que eu acho que deve ser feito. E também nós o que a gente não faz aqui, não participa da vida da comunidade, entendeu? E eu acho que empatia entre um do outro, a melhoria da situação, da condição e da cidade. Nós estamos morando aqui, então faz parte, né? A gente precisaria se mais envolver nesse sentido, para melhorar o que a jovem quer, por exemplo, o que nós queremos,
o que pacientes que estão gravemente doentes precisam apoio psicológico, medicamentoso, tudo disso. Então, esse tipo de coisa que ainda que acho que vamos tentar futuramente melhorar, né? Porque a gente não pode desistir, não pode falar, 100 anos era assim, então... Não, 100 anos era 100 anos, agora é outro ano, então não pode que chamar pensar nisso. A gente queria saber também se ser médico pediatra sempre foi sua primeira opção ou não. Bem, a minha opção era a cirurgia pediátrica, mas na época eu passei, que precisava passar residência, eu passei na pediatria e passei na cirurgia pediátrica, mas eu fiquei com problemas de saúde e depois que precisei diminuir o ritmo, então fui para pediatria. Qual foi a pessoa ou as pessoas que mais te auxiliaram e te apoiaram durante a sua carreira? Principalmente os pais, né? Os pais e meu irmão, que sempre me incentivaram, porque eu desde 15 anos resolvi ser médica. Depois de ser bombeira, arqueóloga, com 15 anos resolvi eu vou ser médica. Então, eles me apoiaram bastante e sempre me deram apoio em tudo que eu estava fazendo, na minha decisão, quando eu estava desanimada alguma coisa, amanhã é outra, minha mãe tinha um negócio, amanhã é outro dia. Então, para da tilique. Então, foi que foi indo. E meus professores da faculdade, que eu tinha ótimos professores, e no segundo grau, não posso me queixar, eram professores excelentes. Eu tive sorte, né? Tive professores que se dedicavam, no segundo grau, nós éramos 20 na classe, para você ter ideia, professores queriam que a gente passasse para vestibulares, porque lá é vestibular, né? Primeira maturidade, um exame de maturidade parecido com o Enem brasileiro, mas todos nós precisamos passar para fazer vestibular. Então, eles se dedicavam tanto, até na hora, imagina, vagas dele queriam porque não tinha cursinhos, né? Para gente que conseguir realizar sonhos, né? Eu acho que essa parte, depois no Brasil, eu encontrei várias pessoas muito queridas aqui, famílias dos pioneiros poloneses, que era a família do Erdemcio, Persher, que, olha, me ajudaram bastante, que são para eu trabalhar também, hospital, a doutora Auri, o Caetano, falecido, tudo sempre devo. Em Goiânia também encontrei, que são pessoas, graças a Goiânia eu sei falar português, porque eu não sabia falar nada. Então, para você ter ideia, eu ia no mercado e as pessoas me escreviam, falava presunto de vez em quando, falava ruim. Paulo, não sei falar até hoje. Eu sempre encontrei no meu caminho, sempre aparecia um anjo da guarda quando eu estava em alguma cruzilhada que me ajudava bastante. Inclusive Padre Sigismundo, que foi quando meu pai veio aqui, eu vou falar para vocês, os dois passaram a Segunda Guerra Mundial. Eles se encontravam toda quinta-feira, de 5 horas, não sei o que eles estavam falando tanto, até 10 horas da noite. Toda quinta-feira por 8 meses. Então você imagina que foi engraçado. Minha mãe sempre falava, meu Deus, o que eles estão falando tanto, né? Então, bastante pessoas que me ajudaram aqui mesmo. Eu e minha dupla, Rauan, agradecemos a sua contribuição pela nossa entrevista, juntamente com a iniciativa da professora Fabiana Martinello, e em nome do Colégio Estadual Padre Sigismundo, agora é com você a caneca.